Olá, seja bem-vindo ao dia 287 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está no canal de Leitura Bíblica Anual. Não esqueça de deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Assim você saberá todas as novidades que estão sendo postadas neste canal. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 17, iremos a Colossenses, no capítulo 4, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 47, iremos a Salmo, no capítulo 103. Aqui em 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos uma passagem bastante conhecida, que é a passagem do profeta Elias sendo alimentado por corvos e também da viúva de Sarepta. Vamos a essa leitura sagrada? Diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, excesso mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para que alimentarem lá. E fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava escolhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo esses 2 gravetos para levar a casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Faça primeiro um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez e foi conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou pelos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs-o na cama. Então clamou o Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze-o voltar à vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou sobre o menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós faremos a leitura do último capítulo dessa carta do apóstolo Paulo a Colossenses. Aqui nós vamos ler em Colossenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele continua falando das responsabilidades sociais, ele continua também dando outras instruções e, por fim, ele dá suas saudações finais à igreja de Colossos. Vamos a essa leitura? Colossenses, capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração e sejam alertas e agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito.
Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que passa conosco e para que ele lhe fortaleça o coração. Ele era com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Jesus, chamado justo, também me envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Saúdem os irmãos da Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodiocenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Aleluias. Vamos agora ao profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, hoje nós faremos a leitura do capítulo 47. Aqui o profeta Ezequiel, ele tem uma visão das águas que saem diretamente do templo. E também ele vai falar das fronteiras da terra. Vamos a essa leitura, onde ele é levado para ver as águas saindo do templo. Vamos a essa leitura. Ezequiel, capítulo 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de lado de baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, e chegou aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo onde flui e de fluir tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá locais próprios para estenderem suas redes. Os peixes serão de todos os tipos, de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Assim diz o soberano, o Senhor. Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos, com suas 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre eles. Visto que eu jurei de mão erguida que daria aos seus antepassados, essa terra se tornará a herança de vocês. Essa é a fronteira da terra. No lado norte irá desde o Mar Grande, indo pela estrada do Etelon, passando por Lebo, Ramate, até Zedade, Berota e Sibraim,
que fica na fronteira entre Damasco e Ramate, indo para Hazer Haticon, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá entre o mar até Hazar Enã, ao longo da fronteira norte do Damasco, com a fronteira de Ramate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Haurã até Damasco, e ao longo de Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas do Meribá Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até o defronte de Lebo Hamate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês, e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento. Como vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está em Salmo 103. Salmo 103 hoje é um salmo de Davi, um salmo que ele pede para que a alma dele bendiga e louve ao Senhor. É um salmo de adoração e súplica ao Senhor para que a alma dele sempre bendiga o nome do Senhor. Vamos a essa leitura? Salmo 103. Bendigo o Senhor, a minha alma. Bendigo o Senhor, todo o meu ser. Bendigo o Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, que resgata a vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não a acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pós. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor e seu amor eterno está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia dessa deliciosa leitura que você tem me acompanhado. Grato pela tua companhia, aguardo você amanhã. Até lá.